Boa noite. Nessa semana, o Circuito FMG exibiu a série de entrevistas com os candidatos à Prefeitura de Belo Horizonte, mais bem colocados nas últimas pesquisas. Hoje nós vamos analisar um pouco mais sobre o cenário das eleições em Belo Horizonte. O Circuito FMG Eleições 2012 começa agora. E o nosso convidado de hoje é o cientista político Carlos Ranulfo. Ranulfo é pós-doutorado em Ciência Política na Universidade de Salamanca, na Espanha, professor titular do Departamento de Ciência Política da UFMG e coordenador do Centro de Estudos Legislativos da Universidade. Boa noite, professor. Muito obrigado por sua presença aqui no Circuito. Sempre a dispor. Bom, a gente tem 7 candidatos, mas apenas 4 figuram entre os principais, com mais de 1% de intenção de voto, né? A Maria da Consolação, do PSOL, a Vanessa, do PSTU, o Márcio Lacerda, do PSB e também o Patrus, do PT. Quais são as características que marcam as diferenças deles, professor? Bom, primeiro, assim, entre esses 4 tem, evidentemente, uma diferenciação grande. Tanto a Vanessa como a Maria da Consolação correm por fora na disputa, né? A Vanessa Portugal já foi candidata outras vezes pelo PSTU, e o PSTU tem uma dificuldade muito grande, apesar dela ser candidata várias vezes e ter sempre um tempo, o PSTU nunca conseguiu ampliar a sua votação na cidade, né? Significa que a mensagem do PSTU não encontra ressonância no eleitorado. A Maria da Consolação, pelo PSOL, é a primeira vez que o PSOL lança candidato em Belo Horizonte, mas é um partido com muito pouco enraizamento, né? Então, é uma candidatura, diria que mais flexível do que a da Vanessa, do ponto de vista político, mas também tem enorme dificuldade de crescer. Na realidade, o cenário está muito claramente polarizado pelos 2 candidatos, Márcio Lacerda e Patrus, candidatos conhecidos da população, né? E não há tão polarizados que a tendência é de uma eleição que, inclusive, se resolva no primeiro turno, porque a soma dos demais candidatos, além da Vanessa e da Consolação, o Paulo Tadeu, os outros candidatos todos, eles não chegam hoje a 5%. Então, provavelmente, quem chegar na frente, seja Lacerda, seja Patrus, deve ganhar no primeiro turno. Certo. Antes da gente falar desses 2 principais candidatos, eu queria falar um pouquinho sobre a Vanessa, que tem aí 2% de intenção de voto e é uma figura bastante conhecida na política. Para ela, não seria mais interessante, professor, concorrer a um cargo legislativo, por exemplo, e depois tentar uma prefeitura? Porque até quando você acha que vai, assim, essa tentativa dela? É porque a candidatura da Vanessa, como de vários outros candidatos também, em algumas capitais e até aqui, é mais uma candidatura de propaganda do partido. Ela não sai para ganhar, né? Ela sai para fazer a propaganda do partido. E é um veículo, quer dizer, um partido como o PSTU, que não tem inserção no Brasil, que não consegue se colocar, ele procura aproveitar, ele tem 1 minuto e pouco. Então, de 2 em 2 anos, o PSTU lança candidatos à prefeitura, ou a presidente, ou ao governador, para aproveitar esse minuto, para fazer propaganda da legenda. Quer dizer, esses candidatos, eles estão ali para fazer a propaganda da legenda, e não para vencer. A lógica é outra, né? A Vanessa não está pensando numa carreira política, ela está pensando na propaganda do partido. E, para isso, mas, assim, teria um efeito. O efeito é razoável? Não, porque a Vanessa é candidata a várias eleições e o partido não cresce. Significa que esse instrumento não tem sido utilizado com eficácia pelo próprio PSTU, né? Certo. Agora, sobre os outros 2 candidatos que estão mais bem colocados, o Patrus e também o Márcio, eles têm padrinhos políticos assim, muito fortes, né? No caso do Márcio, o Aécio Neves, e no caso do Patrus, o Lula. Qual que é o papel desses 2 padrinhos políticos dos candidatos em Belo Horizonte na eleição, você acha? Eu acho que quase nenhum. As pessoas acham que isso tem muito peso, mas tanto o Márcio como o Patrus são pessoas conhecidas, né? Você não precisa dizer... É claro que o Lacerda vai colocar o Aécio, assim como o Patrus colocou o Lula, e vai até entrar a Dilma também agora. Mas o eleitor de Belo Horizonte não precisa disso para saber que o Patrus é PT, que o Lacerda é o prefeito, né? O Lacerda precisou de padrinhos em 2008, quando ele era desconhecido, e os padrinhos eram o Aécio e o Pimentel, que agora não está mais na campanha, né? Mas, fundamentalmente, na disputa de agora, o que o eleitor está escolhendo não é entre padrinhos, é entre Márcio Lacerda e Patrus. Então, tem alguma influência? Tem. Mas não é aquela influência, é diferente da situação de São Paulo, por exemplo, quando o Haddad era um cara desconhecido, agora já deixou de ser, e aí ele aparecer do lado do Lula, ajuda ele a falar, quer dizer que o Haddad é do partido do Lula. Agora aqui não, todo mundo sabe
porque o Patrus é do partido, é do PT, o Patrus foi ministro, né? Então tem um papel menor. E o papel do Aécio na candidatura do Lacerda é quase nenhum, na minha opinião. É bom ter, né? É um político que tem muito voto, tem prestígio, para que eu não vou pôr ele no programa? Põe, mas não é isso que decide a eleição. Agora, você citou a Dilma, por enquanto está uma participação muito tímida, né? Ela apareceu em alguns programas dele, mas até agora não se dispôs a vir em Belo Horizonte. Você acha que vai vir, não vai? Qual que é o papel dela, Ranulfo? A Dilma se envolveu pessoalmente na candidatura do Patrus, né? Na confusão que foi essa questão, quer dizer, a eleição aqui foi muito confusa, na definição de candidaturas, e quando houve aquele impasse entre o PSB e o PT, que caminhavam para uma mesma candidatura, depois se separaram, a direção nacional do PT, a Dilma foi importante. Eles falaram assim, não, vai, né? Não é que o Patrus não é candidato da Dilma, mas a Dilma falou, não, vai sim, vamos lá, vamos para a briga. Então, ela tem que se envolver um pouco. É claro que, como ela sendo presidente, ela tem uma base de apoio amplo, o PSB está na base de apoio, né? Então, ela não vai vir para ficar brigando com o Lacerda, não faz muito sentido. Ela vai aparecer discretamente, mas vai aparecer aqui discretamente, já apareceu no programa de televisão, isso é mais importante do que ela vir cá. Né? A televisão é mais importante que um comício. Então, assim, isso é muito mais do que ela vir cá. Né? A televisão é a grande vitrine da eleição. Se ela já apareceu na televisão, ela já fez o que ela podia fazer. Ela não vai fazer muito mais que isso. Certo, então ela não teria também poder de levar para um segundo turno, ou vir de depois jeito do segundo nenhum, turno? De jeito nenhum. Quer dizer, a não ser em casos muito excepcionais, né, apoios, ou se você quiser falar padrinhos, apoios, não ganham eleição. Tá? Quem ganha a eleição é o candidato. Quer dizer, a não ser em casos muito excepcionais. Foi o caso do Lacerda em 2008, que os padrinhos levaram o Lacerda para o segundo turno. Mas ele quase perdeu porque ele só aparecia os padrinhos, e ele não. Né? O Lacerda, para ganhar no segundo turno em 2008, teve que aparecer ele, tirar os padrinhos fora. O padrinho não ganha a eleição. E como é que fica a relação da União, do município com a União, independente de quem ganha assim? O que você acha? Eu acho que não muda nada. Né? Não muda nada. Não há nenhuma razão para... É claro, pode ser que o Patrus pode dizer que ele tem mais afinidade com a Dilma, talvez tenha mesmo, é o mesmo partido, né? As coisas podem fluir um pouco melhor. O Lacerda está muito próximo do Aécio, isso pode... Mas a presidente Dilma não tem por que discriminar uma prefeitura do PSB aqui, né? Isso não faz muito sentido, né? Não faz muito sentido. Então, acho que isso não tem grande impacto também, não. Volto a insistir, o que está em jogo aqui não é quem é o padrinho, não é quem tem boas relações com o presidente, embora a presidente possa até preferir o Patrus que o Lacerda, e ela já disse isso, né? Mas a disputa aqui é entre dois candidatos, dois de perfis relativamente diferentes que estão tentando ganhar o voto, isso que decide. Agora, também tem a questão do julgamento do mensalão. O Supremo julga o mensalão agora e vários políticos do PT são réus. Você acha que tem alguma influência na eleição, não só de Belo Horizonte, mas também do restante do país, né? Aqui não, né? Não há nenhuma... Aqui, pelo contrário, se for falar do mensalão aqui em Minas, ele vai rebater no PSDB, né? Porque o TSE tem engatilhado um outro julgamento relativo ao mesmo processo, refere-se ao PMDB aqui durante a campanha do Eduardo Azeredo. E, por outro lado, o Patrus não tem nenhum envolvimento com isso, não há nenhuma figura do PT mineiro envolvido com isso. Eu acho que isso não tem tanto que o Lacerda nem está trabalhando com isso. Em São Paulo é diferente, o Serra tem usado isso, né, porque você tem figuras do PT, o Zé Dirceu, por exemplo, que é um cara emblemático, está no olho do furacão, né? Isso, de fato, pode gerar um incômodo para o PT em certas situações. Eu acho que aqui o assunto nem é tratado por ninguém, né? Se não é tratado por ninguém, é porque os próprios candidatos avaliam que não tem peso. E acho que, realmente, para o nosso caso, não tem peso. Agora, de que forma que a eleição de agora pode influenciar em 2014? Olha, pode ter influência, tem várias questões. Primeiro, politicamente, né? Por exemplo, se o Serra perde eleição em São Paulo, significa um enfraquecimento do PSDB paulista. E se o Lacerda ganha aqui, o Aécio se fortalece, né? Então, você tem, assim, vitórias no atual momento significam fortalecimento ou enfraquecimento de certos atores importantes.
né? Assim como a vitória do Patrus aqui enfraqueceria o Aécio. Então, ela significa enfraquecer ou fortalecer atores importantes. Mas isso não é, de novo, não é tão importante assim, tão decisivo assim. Porque a eleição presidencial ela é uma eleição muito diferente, né? Mesmo essas divergências que existem hoje entre o PT e o PSB, aqui em Minas, aqui em BH tem, mas em Recife é muito mais acirrada. Em Recife eles estão assim em guerra, né? E o PSB passou na frente e vai chegar no segundo turno em primeiro lugar, e o PT, se é que vai para o segundo turno em Recife. Então você tem um conflito acirrado, mas quando você leva essa disputa para o plano nacional, a conversa é outra, os temas são outros, os interlocutores são outros, né? O Eduardo Campos, por exemplo, já cansou de dizer que se dá muito bem com o Lula e com a Dilma, né? Então, é claro, o que acontece em Recife aqui? Disputa de espaço entre partidos aliados. Como nós somos uma federação, nem sempre o que acontece no plano nacional se reflete no plano municipal, e vice-versa. Então, 2014 é outra conversa. Só que alguns atores vão chegar mais fortes, outros vão chegar mais fracos em 2014, dependendo do resultado aqui. Mas a conversa é outra, o jogo é outro, completamente diferente. Agora, como é que o rompimento entre o PT e o PSB ele influi na campanha, assim, tanto no discurso do Patrus quanto do Márcio? Aqui nos leva a uma situação paradoxal que nenhuma das duas campanhas, quer dizer, que é difícil até de tratar em campanha, né? Paradoxal por quê? Se você pegar a campanha do Lacerda, ele fala assim, nos últimos 3 anos e meio fizemos uma coisa, como se o Lacerda tivesse começado alguma coisa nova em 2009. Não, ele continuou o que estava em curso, né? Isso é uma contradição flagrante. O eleitor pode perceber ou não, mas é claro, tudo que o Lacerda anuncia, inaugurou o restaurante popular do Barreiro. Bom, quem fez o restaurante foi a gestão do Pimentel. Ampliou o Antônio Carlos. Bom, quem começou a fazer foi o Pimentel. Né? Quer dizer, o Lacerda continua governos do PT. Ele não começa nada em 3 anos e meio. Então, essa é uma saia justa do Lacerda, que, aliás, a campanha do Patrus não está explorando. Mas a campanha do Patrus tem a sua saia justa também, porque, afinal de contas, o PT estava apoiando o Lacerda até anteontem. Então, tem uma saia justa, em geral, nessa eleição aqui, que é em função do que aconteceu, que ninguém previa. Quer dizer, você tinha 2 partidos confluindo, né, e, de repente, eles fizeram assim, né? Isso gerou uma situação que é cheia de aspectos contraditórios, como esses 2 que eu estou colocando, né? E às vezes, possivelmente, boa parte do eleitorado não entendeu ainda por que são 2 candidatos, né? Que história é essa? Uhum. Agora, eu queria saber o seguinte, e depois dessas eleições, você acha que vai haver uma reaproximação entre o PT e o PSB? Como é que fica a relação entre eles? Aqui na cidade, acho que não. Aqui na cidade, eu imagino... Bom, política é sempre uma coisa surpreendente, né? Mas eu acho que a tendência, por exemplo, de uma bancada do PT na Câmara dos Vereadores é ser oposição ao Márcio. E faz todo sentido. Se soltou o candidato em oposição, acho que deve se colocar de oposição. E a prefeitura vai ser composta agora com o PSB, o PSDB e o DEMAL. Vai mudar muito o perfil da prefeitura. A prefeitura de Belo Horizonte, desde 92, é uma prefeitura para a esquerda. Agora ela muda o seu perfil, né? O pessoal do DEM, o pessoal do PSDB, ela vai ser uma candidatura mais de centro-direita, vai mudar o perfil da prefeitura. E o PT deve ir para a oposição, em tese, né? Agora, isso não impede que PT e PSB, no plano nacional, continuem conversando. Isso que eu ia perguntar, assim, quais são as influências no plano nacional? Elas podem ser minimizadas, tá? Não há nenhuma briga municipal que você não resolva no plano nacional, né? Pensando, por exemplo, pela lógica do Eduardo Campos, que é o principal líder do PSB. Ele teria interesse hoje em romper com a Dilma? Não. Por quê? A Dilma é uma presidente muito bem avaliada, recorde de aprovação. Vai ser candidata à reeleição. Para que eu vou brigar com uma candidata forte desse jeito? Para embarcar na canoa do Aécio? Mas o Aécio tem chance de eleger? Tem, mas pequena, né? Então, a política você trabalha dessa maneira. Você não compra briga à toa, né? Você trabalha com aquilo que é possível você fazer. Você tem que ser pragmático. O PSB é um partido pragmático. Ele tem uma proximidade com o PT, política, tendo um certo sentido ideológico, mas ele também ganha apoiando o PT. O PSB cresceu durante o governo Lula. Não foi à toa que o PSB cresceu. Está no governo, faz crescer. Ok, professor, muito obrigado por sua presença aqui no Circuito, viu? Tá legal. E o Circuito FMG Especial Eleições 2012 fica por aqui. Para você, uma boa noite e um ótimo final de semana.